Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos vocês que aos pouquinhos vão chegando aí. Aqueles que já chegaram, daqui a pouco nós vamos cumprimentar, como nós sempre fazemos, levando a vocês o estudo da Palavra de Deus, viu? Então, nós já temos alguém nos acompanhando, mas ainda não aparece o nome. À medida que for aparecendo, eu vou anotando e vou cumprimentando vocês, tá bom? Então, boa noite. Eu acho que o primeiro deve ser o Ronieres, mas vamos ver primeiro, depois eu falo, né? A Alice. Então, boa noite a Lilica, que está no outro cômodo aqui de casa. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Tem passado tão rápido a semana que a gente nem percebe, né? Vamos cantar? Tá cortando um pouco sua cabeça ali, amor. Não tem problema. Enquanto os nossos irmãos vão se conectando, nós vamos adorar a Deus em oração. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus, que criou os céus, criou a terra, criou tantas coisas gigantescas e tem cuidado de cada um de nós. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Canta com a gente. Não há Deus maior, Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, ao seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, ao seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos cantar mais um, mas deixa eu só dar uma ajeitadinha nessa primeira corda aqui, na Eu me tá última, voltando. na verdade, né? São cordas novas, então tem voltado aí a afinação. Ok, vamos lá. Vamos cantar mais um? Vamos cantar mais um, irmãos? Eu estou aguardando. Meu computador me fez uma surpresa aqui de última hora. Ele está baixando uns arquivos para mim, mas
Independente dele, nós vamos prosseguir, tá bom? Daqui a pouco fica tudo certinho. Vamos lá. Enquanto isso, vocês vão chegando. Vamos lá. Teu amor me envolve. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar meu ser através da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti, minhas forças se renovam e me levantarei, como águia voarei no poder do teu amor. Sacia a face, hei de ver o meu Senhor e conhecer o amor que reinará, enfim. Vem, transforma-me pra fazer o teu querer. Meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti, minhas forças se renovam e me levantarei, como águia voarei no poder do teu amor. E me levantarei, como águia voarei no poder do teu amor. Muito bem, meus irmãos. Faltam alguns irmãos ainda para chegarem, para entrarem, mas eu já posso cumprimentar aqui Bom, o Rony eu já cumprimentei, né? O Celso Couto ainda não. Então, boa noite ao Celso Couto. Boa noite à Dona Maria de Jesus. Dona Maria que estava preocupada com a Márcia outro dia. Então, mas ela está muito bem, Dona Maria, viu? Já me respondeu. Tá melhor do que eu. Boa noite também a Kátia de Agudos, a Kátia Félix, Dona Dulce, seu Nilson, Luzia, minha sogra, boa noite, Lisbeth, boa noite a Beth, a Dona Alvina, boa noite a Dona Zilda, boa noite também a Sueli Mirtes,
e minha caneta não quer. Agora sim. Sueli Mirtes, boa noite. Nós vamos fazer assim, irmãos. Nós vamos orar e logo em seguida eu vou passar a palavra para Márcia para que ela veja a questão do versículo da semana, tá bom? Então, onde você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com Deus neste momento. Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, graças te rendemos porque o Senhor nos permitiu, mais uma vez, estarmos reunidos aqui, Senhor Deus, nosso lar, para transmitir a Tua palavra. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto é do nosso interesse que os irmãos, as irmãs, todos aqueles que se conectam a nós, sejam edificados, sejam alimentados, sejam fortalecidos, sejam nutridos. Mas nós também precisamos, nós que estamos aqui, Senhor, com o compromisso de expor a Escritura, nós precisamos de transformação, que é um assunto que nós deveremos abordar segundo a Tua vontade. Mas antes disso, nós rogamos que o Senhor abençoe, ó Deus, irmãos, onde estiverem, o Senhor tenha misericórdia, os nossos irmãos membros aqui da igreja, em Bauru. O Senhor abençoe, ó Deus, os irmãos que estão mais longe, que é o caso lá da nossa irmã Beth, em São Paulo, há irmãos de Itanhaém que ainda não chegaram, mas deverão chegar, irmãos que estão espalhados, alguns, ó Deus, de muito longe, como lá no Maranhão, por exemplo. O Senhor sabe, o Senhor conhece a realidade de cada um. E nós rogamos que o Senhor abençoe, que o Senhor tenha misericórdia, que a noite de hoje seja marcante para todos aqueles que nos acompanham. Nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no Salmo de número 94, o versículo 12, texto que nós estamos meditando essa semana. Salmo de número 94, o versículo 12, texto da nossa meditação. Como nós dissemos, no domingo nós precisamos fazer uma abertura bem abreviada, né, da escola dominical, porque depois tivemos ali a comemoração do Dia da Educação Cristã e foram momentos muito agradáveis, muito bons de crescimento, de edificação, de comunhão, né? Então, por isso que a gente enxugou ali, então nós falamos rapidamente os aniversariantes da semana e o versículo dessa semana, tá? Tá lá no Salmo de número 94, se você ainda não marcou na sua Bíblia, não deixe de marcar e memorizar. Salmo 94, o versículo 12. Vamos ler juntos esse texto da Palavra de Deus? Salmo 94, 12, que diz: Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Mais uma vez. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Salmo 94, 12. Então, no domingo, pela escola dominical, se Deus assim permitir, voltaremos não só ao versículo 12, né? No domingo que se passou, a gente não conseguiu ler o texto todo de Colossenses, que tinha sido aquele texto que nós memorizamos. Até falei para os irmãos, né? Quem tem oportunidade, leia Colossenses, o capítulo 3 e o capítulo 4, para entender todo aquele contexto. Mas nesse domingo agora não, se Deus quiser, vamos conseguir fazer a leitura completa aí do Salmo de número 94. Então deixa aí marcado na sua Bíblia, ok? Ok, e nós vamos prosseguir, como eu falei, eu não sei o que o WhatsApp está fazendo comigo, porque ele está demorando para baixar as minhas mensagens. Então, a de hoje vai mandar daqui a pouquinho para mim, que tem a ver com o estudo de hoje, mas não tem problema. Eu vou convidar vocês, aqui, amor. Você vai acompanhar daqui no celular? Vou, aqui, ó. Por enquanto, porque já ele cai aqui para mim, ó. Não, pode deixar aqui, ó. Não tem problema. Aqui tá bom. Obrigado.
O texto que nós escolhemos aqui, meus irmãos, tem a ver com um assunto que nós tratamos no domingo, porque vocês devem estar lembrados, domingo foi o dia em que nós comemoramos o Dia da Educação Cristã, né? E então nós começamos dando estudo na escola dominical sobre o assunto e a importância dele para a nossa vida. Interrompemos, mas eu estive refletindo lá no fundo na necessidade de nós voltarmos a falar novamente não, continuar, né, só que baseados em outro texto, né? E nesta ocasião eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler aqui apenas o versículo 2. Por enquanto eu vou usando o celular da Márcia, mas daqui a pouco eu já passo ali para o laptop, tá bom? Um texto conhecido e diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isto. Vou ler novamente, viu? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tem misericórdia de nós, fala o nosso coração, edifica a nossa vida pelo poder que há na Tua palavra, rogamos em nome de Jesus. Amém. Fiquem conosco, meus irmãos, aí até o final, porque não adianta você entrar agora, desculpa, amor, não adianta você entrar agora e ficar no meio do caminho, né? Então vamos até o final juntos aí, porque tem muita coisa boa aqui para a gente poder tirar desse versículo tão pequenininho, tá bom? Então, como eu disse, nós abrimos na quinta-feira passada uma janelinha aí e interrompemos o tema que eu venho abordando já de algum tempo sobre perseverança. Não é? E hoje eu resolvi fazer a mesmíssima coisa. Então, eu já vou abrindo aqui, vou passar inclusive o celular para minha esposa, porque ele vai baixar para mim aqui o arquivo. Olha que beleza. Eu não precisarei usar aqui, amor, tá? Então, mas de qualquer modo, tá devagar o negócio lá. Por que eu decidi tratar desse assunto e não continuar com a perseverança, porque é tão importante quanto? Né? Porque, vejam só, nós comemoramos o Dia da Educação Cristã, mas olhando bem para a realidade que nós vivemos, meus irmãos, nós percebemos o seguinte: a educação cristã se obtém pela Escritura, correto? E a julgar pela situação que nós temos visto, né, não apenas aqui em Bauru, mas por onde a gente passa, a palavra de Deus não tem sido levada muito a sério, tanto em relação à sua leitura, seu estudo, quanto principalmente em relação à sua prática, o que é mais importante. Então, nós sabemos, apesar, né, eu digo aqui, apesar de nós sabermos que a Bíblia, né, é a revelação, a única revelação especial. Nós temos a revelação geral, já falei em outras ocasiões para vocês, que os céus, né, de acordo com o Salmo 19, proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Neste mesmo capítulo, Salmo 19, nós vamos encontrar num segundo momento a palavra de Deus dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aí já tratando da Escritura. Então, a Bíblia, escrevo aqui, é que revela quem
é Deus. Então, se alguém quer saber quem Deus é, embora a criação mostre que ele existe e mostre a grandeza do seu poder e sua glória, é a Bíblia que vai revelar uma série de outras coisas. Por exemplo, a Bíblia que diz qual é a vontade de Deus para a vida do ser humano. É lá que você vai encontrar orientações assim. É a Bíblia que aborda sobre os planos que Deus já realizou no passado, que Deus está realizando agora e continuará realizando. Né? Aqueles que estão projetados para o futuro. É na Bíblia que nós vamos encontrar essas colocações. Então, eu já abri aqui no meu laptop, vou passar para a Márcia o celular, porque ela pode acompanhar ali melhor, né? As pessoas que vão entrando aí. Bom, então, eu disse que a Bíblia revela quem Deus é, a Bíblia revela a vontade de Deus para com a humanidade. A Bíblia aborda sobre planos de Deus que já foram realizados, planos que estão em execução, planos que estão em andamento, né, e que ainda vão realizar planos futuros. De tudo, e de tanto que a Bíblia fala, de todas as coisas que a Bíblia fala, o meu propósito hoje no nosso estudo bíblico é tratar do poder que há na Escritura de transformar a nossa vida. Então, amor, se quiser colocar um tema aí, é transformação pela renovação da mente. Viu? Transformação pela renovação da mente. Então, vou falar de novo. De tudo que nós já falamos, né, de tudo que a gente conhece da Bíblia, o meu propósito é tratar do poder que há na Escritura de transformar a vida de alguém. Por que eu escolhi este texto de Romanos? Porque apesar de ser o final da epístola que Paulo escreveu, é o início de várias orientações, sobre práticas que todo cristão precisa observar. Todo cristão. O que é que Paulo está tratando na carta aos Romanos? Ele fala sobre o declínio da raça humana. Você abre o capítulo 1, já vê coisas ali que são terríveis de se ler. Principalmente no finalzinho do capítulo, né? Caminhando da metade do capítulo praticamente para frente. Paulo também trata da disposição natural de todo ser humano em não buscar a Deus. Não há. Ele cita inclusive o salmista, né? Quando ele fala não há, Deus olhando dos céus à terra não viu um justo sequer, não há quem busque Deus. Né? Todos se extraviaram, todos a uma se fizeram inúteis. Paulo faz referência a esse salmo lá no capítulo 3. Mas Paulo também fala sobre a justificação pela fé. Né? Capítulo 5, versículo 1, aquele texto tão conhecido, justificados, pois, você lembra, amor? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala também da salvação que é extensiva aos gentios e não apenas aos judeus, através dessa fé em Jesus Cristo e não por qualquer obra da lei. Paulo vai enfatizar que a lei não salva. Paulo fala sobre a paz que Cristo conquistou entre Deus e homens. E dentre outros ensinos, Paulo vai falar desta manutenção da salvação. Quer dizer, Deus não apenas salvou e deixou. Deus salva e mantém salvos. Aqui no capítulo 12, como eu já disse lá atrás, Paulo se volta para os leitores para mostrar que há aspectos extremamente práticos, que são resultado de tudo que Deus fez em favor do pecador, que é um resultado prático. Ora, se Deus me salvou, e Paulo diz isso, Deus fez a parte principal, toda a obra praticamente. Agora, o que ele espera? Que eu simplesmente seja um beneficiário deste plano salvífico e fique tranquilo? Não. Paulo termina
caminha para o encerramento da carta, começando aí, apontando que a entrega total da minha vida é uma espécie de primeiro degrau de resposta que eu devo dar. Você pode ler, amor, por favor? Romanos 12:1. Veja lá, antes do versículo que nós lemos, que é o 2, não é? O que diz aí? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo, depois de falar muitas coisas, ele introduz o capítulo 12 falando da resposta minha, sua, de quem conhece a Escritura, quem foi alcançado pela salvação. No versículo 2, Paulo segue com imperativos que são muito importantes. E aí ele inclui uma renovação de mente. Você imaginou? Você que tem os seus 50, 60, 70, ter que experimentar uma renovação de mente, fazer uma nova leitura da vida. E, além disso, pelo que o versículo 2 está dizendo, experimentar o maravilhoso resultado dessa mudança, bom, eu vou prosseguir. E nós vamos fazer exatamente assim, começando pelo que ele diz, não é? Rogo-vos, irmãos, não, desculpe, no versículo 2, e não vos conformeis com este século. Então, o primeiro ponto é a não conformidade com o mundo. Então, vocês vão lembrar lá do tema, que é a transformação de vida pela renovação da mente. Então, falei do dia da educação cristã, da importância da Bíblia, e agora nós pegamos o capítulo 12 em Romanos para falar sobre a transformação que resulta da mudança, da renovação da nossa mente. Mas antes de chegar a esse ponto central, nós temos que passar pelo início do versículo 2, é claro, onde ele diz, e não vos conformeis com este mundo. Então, antes de mais nada, é importante aqui fazer uma menção ou alusão à palavra século, que também é traduzida por mundo em outras Bíblias, não é? Que, a rigor, Paulo está fazendo uma referência ao sistema do mundo, mas eu vou tentar esmiuçar isso um pouco melhor. Em outra passagem, lá em Efésios 2:2, ele usa outro termo. O que é que diz aí, amor, por favor? Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Segundo o curso deste mundo. João Calvino diz que Paulo está se referindo aí, nesse texto, Calvino comentando este texto, que Paulo está se referindo ao caráter e à conduta do ser humano, naquela condição natural de condenado às penas eternas. Graças, diz aqui o Ismael, graças a Deus, essa renovação tem alcançado aqueles a quem ele tem escolhido. É verdade, Ismael, tem toda a razão. E olha, até o final da vida, a mente vai passar por muitas mudanças, porque isto vai gerar muitas outras transformações, nós vamos falar aqui. Além de Calvino associar não vos conformeis com este século, a palavra século, ao caráter e à conduta do ser humano na condição de caído, William Hendrickson também traduz muito bem o início desse versículo, dizendo assim, olha, não se deixem moldar segundo o padrão desta era má. Isso é muito importante. E eu que transcrevi literalmente o que Hendrickson diz a respeito desta expressão, para nós começarmos a fazer a ligação em relação ao que eu preciso abandonar. Então eu quero ser transformado pela renovação da minha mente. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Então, o que William Hendrickson vai dizer? Interpretando este texto, ele diz assim, quando Paulo diz, não permitam que se amoldem segundo o padrão
desta era má, ele está advertindo a membresia, né, os cristãos de Roma, de então e de agora também, contra entregar-se a várias manifestações de mundanismo, por meio do qual se vê constantemente, as pessoas se veem cercadas, os cristãos se veem cercados. Então, como o uso da linguagem, por exemplo, diz Hendrickson, o uso da linguagem suja ou ofensiva, não tem ambiente que a gente vá, não é, hoje em dia, que você não ouça uma linguagem suja e ofensiva, entoar músicas obscenas, leitura de livros torpes ou filmes, né? Seja lá o que for, né? No YouTube, no Netflix da vida, né? na Amazon Prime, seja o que for, associar-se em termos íntimos com companheiros mundanos. William Hendrickson vai dizer que o que Paulo está falando é que o cristão tem que desvencilhar-se de tudo isto pela renovação da mente. Eu vou repetir isso muitas vezes. Pela renovação da mente. Conhecimento da Escritura leva a um rompimento radical com o mundo. Então, ele continua dizendo, tome-se a questão de entretenimentos. Por exemplo, muitos entretenimentos que não são em si mesmo pecaminosos. Mas o que ele diz? É possível fazer-se culpado neste aspecto, mesmo quando não há nada de errado com a recreação que alguém escolhe. Por exemplo, se uma pessoa põe o seu coração em determinada recreação, se deixa absorver por ela, se priva de tempo e de energia para o envolvimento em causas necessárias e nobres. Aí ele mesmo coloca entre parênteses, família, educação cristã, igreja, ação social, missões, etc. O entretenimento, a diversão, vem em primeiro plano. As outras coisas, se der eu faço. A principal razão por que Paulo adverte os leitores para que não se conformem ao padrão desta era má é que o alvo, o propósito principal da criação do homem não é viver para si próprio, mas é viver para Deus. Então, deve fazer tudo para a glória de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios 10, 31, que a minha esposa lerá, por favor. 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não é para a satisfação humana, é para a glória de Deus. Outra razão que Hendrickson coloca aqui é a constante entrega à tentação de amoldar-se ao padrão desta era má. Vamos abordar sobre isso um pouco mais, mas isso já diz muita coisa, não é? Existe uma tendência natural em todo ser humano de amoldar-se naturalmente ao padrão desta era má. Então vamos ver apenas Gálatas 1, versículo 4. Pode ser então, 1 Coríntios 2, 6, pois 8. 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Meus irmãos, a constante tendência e inclinação da natureza humana em se amoldar ao padrão do mundo termina numa amarga frustração. Por que razão? Porque João fala isso, mas Paulo também fala lá no capítulo 7, 31, que a forma deste mundo, o sistema deste mundo, tudo isso passa, o mundo passa. Vamos ver ainda 1 Coríntios 7, 31, que diz aí. 1 Coríntios 7, 31. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Passa, é isso mesmo. Então Hendrickson diz assim, a experiência dos que permitem que suas vidas sejam desperdiçadas
desta maneira se assemelha a daqueles viajantes no deserto que estão muito exaustos e já estão tendo, a palavra, gente, qual é? Alucinações, e começam a enxergar oásis quando não existem no deserto. Então eles estão com os lábios ressecados, de repente aí olham aquilo que não existe porque eles estão tendo alucinação. E aí o que acontece? Mesmo que seja uma realidade, encontrando um oásis no deserto, e eles têm que seguir viagem, eles por um momento podem vir a ser saciados. Se for apenas uma miragem, o problema é pior ainda, porque o mundo não passa muitas vezes de uma mera miragem. Mas e quando em alguns momentos o mundo é como um oásis numa vida dura que a gente leva? Por um momento satisfaz. E aí depois, quando a realidade da vida, que vai até o fim, Deus sabe, para alguns vai muito longe, para outros um pouco menos, não é? Quando tudo isto passa, e agora eu vou citar mesmo João, lá na primeira epístola, capítulo 2, versículo 17, então a frustração recai sobre todos aqueles que vivem centrados no entretenimento, no trabalho, em coisas importantes, necessárias, mas que ocupam um lugar de primazia em relação a Deus. Leia para nós aí, por favor. 1 João 2, 17. Uhum. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Isso que nós ouvimos de Hendrickson e lemos nos textos bíblicos é muito profundo. Mas eu ainda vou chamar a atenção para o verbo conformar. Está aí. Não vos conformeis. De uma maneira simples é assumir forma, não é? É como se nós estivéssemos numa forma. Mesmo assim, veja o que o termo original significa. A palavra conformar quer dizer, não conformar, desculpem, quer dizer a descontinuação de uma ação em progresso. Ou então significa que a ação não deve ser feita continuamente. Eu fiz uma coisa que tem muito mais a ver com o mundo, tem a cara do mundo, não tem a relação com o evangelho, com o cristianismo. Então Paulo está dizendo, não vos conformeis, não vos amoldeis, não deixe isso se alojar na sua vida. Note ainda que nós estamos diante de um desafio muito grande. Qual é? O mandamento aponta para deixar qualquer comportamento ditado pelo mundo e comportamentos associados a uma natureza decadente e condenada. Então você liga a televisão, parece que é um mundo de felicidade, não é? Seja através dos comerciais, você vai no YouTube e você vê muita gente feliz e contente, as propagandas, falei dos comerciais, e todo tipo de propaganda que se faz, as pessoas estão sorrindo, e quando vão falar de algum produto que querem vender, medicamento, tudo parece maravilhoso. O mundo passa esta mensagem, como eu falei, como um oásis no meio do deserto. E isso vem ao encontro de uma natureza que está caída, que vive em nós. Então é uma tarefa difícil por causa dessa natureza com a qual nós nascemos, não é? Então há aí, né, nesta nossa natureza, uma facilidade para seguir os modismos que surgem no mundo, as filosofias malignas que surgem no mundo, comportamentos vis que surgem no mundo, convicções perigosas, nocivas e fatais, porque o mundo jaz no maligno e ele já está julgado, disse Jesus. Mas o texto não para por aí, continua, e esse é o ponto que eu quero destacar aqui, que tem a ver com a Bíblia. A Bíblia transforma a mente. Ela não produz fanáticos, ela transforma a mente.
É isso que Paulo está dizendo aí. Não vos conformeis com este mundo, com este século, com esta era decadente, mas transformai-vos. Qual é o instrumento para chegar à transformação? A renovação da nossa mente. Então, se de um lado Paulo instrui a que o cristão não se conforme, não assuma a forma do mundo, aqui ele está dizendo claramente o que é que tem que ser feito no lugar disso, quando ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, inicialmente, só para lembrar, o verbo na tradução nossa está na voz ativa, mas no original não, ele está na voz passiva. Então, não está aqui em questão, e já é uma lição a ser aprendida no próprio texto, que nós não estamos lidando, Paulo não está tratando de uma transformação fruto da minha conveniência, o que eu acho conveniente. O que eu acho conveniente eu vou mudar. Não é fruto da minha imaginação, não é fruto do que eu acho certo, não é fruto das escolhas que eu acho que eu domino. Eu tenho domínio sobre isso aí não me domina. Não é fruto de alguma coisa que eu imagino que tenho poder para fazer e para controlar. A voz passiva, usada aí no original, mostra pelo menos 3 coisas. Primeiro, eu não me transformo. Não. Eu não tenho poder para me transformar. Segundo, apesar de eu não ter poder para me transformar, eu tenho o dever de buscar a transformação. E o terceiro, essa transformação é uma interação entre a minha ação de buscar a palavra de Deus, que a renovação da mente virá pelo que a palavra de Deus está produzindo na minha vida. Pedro fala sobre isso claramente lá no capítulo 2 da primeira epístola, no versículo 2. Texto conhecido. 1 de Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ele está falando da Bíblia e está dizendo que é por ela que será oferecido, que será fornecido o crescimento para a salvação. Tiago também dá uma preciosa colaboração ou contribuição sobre esse assunto. O que é que Paulo diz? Pode ler aqui, amor. Eu tenho que pôr os óculos, tirar, porque esse aqui não são os meus óculos, são outros, são os provisórios. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Qual palavra? Do vizinho? Palavra do amigo? Se estas palavras estiverem fundamentadas e muito bem calcadas na Escritura, elas podem ajudar, mas elas não vão salvar a nossa vida. A palavra de ninguém é capaz de salvar a nossa vida. A Escritura é, e é isto que Tiago está dizendo. Então, além desses importantes ensinos, convém também destacar aqui que o que está em xeque é uma verdadeira mudança de natureza. Não é? Quando o texto vai falar sobre transformar, a palavra grega é muito conhecida no nosso idioma porque tem o mesmo sentido. Ela dá a ideia de mudança de forma. E isso só é possível por causa da fonte utilizada nesta mudança de mente, que é a palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, haverá uma mudança na natureza. Eu farei uma releitura da vida. Eu vou entender as coisas que se passam à minha volta, vou compreender a mim mesmo de uma maneira muito diferente da maioria das pessoas. A maioria. Eu serei um diferente. Como foi bem posto por Pedro e Tiago, a transformação a que Paulo se refere no versículo 2 de Romanos 12 se dá pela renovação, mudança do modo como nós compreendemos a vida agora e depois da morte
E isto se dá como? Através da palavra de Deus. O mundo não tem condições de nos orientar e instruir sobre estas coisas, embora opine. E cada um abraça a opinião que quer. Mas a verdade é uma só. A verdade não é relativa. A verdade é absoluta. Cabe a nós fazer o que Paulo está ordenando, está instruindo, é imperativo, né? Não vos conformeis, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Vai à Bíblia, procura nela a transformação de que você precisa, começando de dentro para fora. Se isso não acontecer, a Bíblia não vai passar de mais um livro admirado, lido com frequência, vou colocar entre aspas, porque muita gente não lê com frequência a Bíblia, mas a Bíblia será desprovida de qualquer valor prático. Ou seja, nada vai mudar na vida daquele que lê a Bíblia, que tem contato com ela, mas que não está sendo objeto desta mudança de mente, porque começa com mudança de mente. Então, mais uma vez, nós estamos diante de um desafio sem precedentes. Por que razão? Porque o cristão está sendo convocado a ser diferente em grande parte da sua vida e na maioria das posições assumidas escancaradamente pelo mundo. Quem quer ser diferente? Não é? Quem quer ser o diferente? Quem gosta de ser diferente? Há muitos que estão negociando a sua fé simplesmente para serem aceitos na sociedade e para isso precisam agir como, parecer com o mundo, agir como o mundo, parecer com o mundo, ter a mesma forma adotada pelo mundo, esquecendo que essa natureza do mundo está condenada à destruição. Então não tem como ser enganado. Se não houver mudança de mente, não haverá qualquer transformação alinhada à vontade de Deus. Então este é o ponto principal da nossa dissertação de hoje. Eu posso ter a Escritura nas mãos, lê-la em alguma ocasião, mas se ela não estiver mudando o meu modo de pensar, se ela não estiver produzindo efeito na maneira como eu vejo o mundo e interpreto o mundo, então não haverá mudança na minha vida, que é o objetivo, que é o terceiro ponto e último do nosso estudo de hoje. Diz respeito ao propósito desta transformação. Então, pois é, o propósito da transformação. Mas, se quiser dizer mais, se alguém mais quiser dizer, fique à vontade. Estou aqui para... A Márcia está acompanhando ali. E aí qualquer coisa ela passa para mim aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Ao último ponto. Propósito da transformação. Logo de início, o apóstolo Paulo mostra que quando se enfrenta o desafio de não viver em conformidade com o mundo e buscar transformação pela mudança de mente promovida pela Escritura, o beneficiado aqui não é Deus, não. Quando se busca esta mudança, quando se busca a transformação pela mudança da mente, o beneficiado é quem está nesta busca, não se conformando com o mundo e passando por esta transformação como resultado de renovação de mente. Então, Paulo encerra o versículo mostrando o propósito desta transformação na medida em que ele diz assim, olha, como é que ele termina o versículo 2? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso seria desnecessário se todos nós nascêssemos propensos a conhecer Deus, a amar Deus e a fazer a sua vontade e amar a sua vontade. Então, Paulo não precisaria dizer assim, primeiro você precisa não se conformar com o mundo, segundo, você precisa ser transformado pela renovação
do seu entendimento, de sua mente, e como resultado disto é que você vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agora, inverte tudo isto. Eu me conformo com o mundo, eu não busco transformação, não estou interessado em conhecer a Escritura. Qual será o resultado? Eu não experimentarei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, o problema... Pois não, amor? O Ismael pergunta aqui, as Escrituras nos tornam racionais ou emocionais? As Escrituras mexem com as nossas emoções, não é? Então, muitas vezes um leitor da Escritura pode ser levado às lágrimas por aquilo que está lendo na Escritura de emoção, pelo reconhecimento do amor de Deus que o alcançou, por perceber o quão pecador ele é, imerecedor da salvação, por perceber as chances que Deus está dando, não é? Então há muitas coisas que mexem com as nossas emoções, mas certamente passam primeiro pelo crivo do conhecimento da Escritura. As emoções não são fonte, não é, de conhecimento. Na realidade, Salomão diz para tomar cuidado, porque o coração é enganoso, não é? Então é diferente do que Paulo está recomendando aqui, não é? O problema é que Paulo já havia mostrado, não é, aquela deplorável condição do estado natural do ser humano, do modo de saber que o homem não quer buscar a Deus naturalmente, porque ele quer buscar o que lhe parece bem, satisfazer a velha natureza. Isso tudo é muito fácil. É como um caminhão carregado, né? Ladeira abaixo, não precisa de esforço nenhum. Tenta empurrar esse carro numa via contrária, né? Subindo, não precisa nem ser um caminhão. Pega o carro utilitário e tenta empurrar a ladeira acima. E veja a dificuldade que significa. O cristão está subindo ladeira, está indo contra todo o curso de um mundo, muitas convicções, e isso vai durar a vida inteira e poderá doer muito, poderá ser muito difícil. Então, o que Paulo está dizendo aqui está numa harmonia perfeita, mas não com a natureza caída. Ele diz assim, olha, não continue no caminho da conformidade com o mundo. Segundo, busque a transformação que resulta da mudança de mente. E por fim, haverá o extraordinário benefício de experimentar a vontade de Deus. Então, o termo original trata de algo que é provado por meio de teste. Então Deus está provando por meio de teste e aceita como aprovado por meio deste teste ou após este teste. Isto é experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que está sendo ensinado é que a aceitação diante de Deus, a sua fundamental aprovação, a sua bênção, a sua sustentação e tudo de bom que a comunhão com Deus causa, será resultado daquela não conformidade e da transformação provocada pela mudança da mente. Porque o que Deus está fazendo? Ele está colocando na nossa mente e no nosso coração o seu pensamento. Como ele vê o homem, como ele vê a criação e que propósitos ele tem para a vida deste homem. E somente passando por esta renovação de mente para experimentar a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus tem sido uma afirmação feita por muita gente, mas é preciso parar e analisar o quanto isto tem sido verdadeiro. Será mesmo que todos nós estamos fazendo a vontade de Deus?
Quem é que pode dizer, como o salmista lá no capítulo 40, no versículo 8, como ele diz aí, amor? Salmo 48. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Eu não duvido do salmista. Ele foi inspirado por Deus para escrever o que escreveu. E agora o próprio salmista, lá no capítulo 1, versículo 2, né, no livro dos Salmos, quero dizer, né, no capítulo 1, versículo 2, ele falando do homem que anda segundo Deus, que experimenta a vontade de Deus, diz: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, digo, caminhando aqui para a conclusão, que seria muito honesto da parte de todo cristão olhar o que está acontecendo com a igreja hoje e observar a distância que tem havido entre o que se pensa e o que pensa e faz, não é? E o que Deus orienta na sua palavra. Meus irmãos, a distância é muito grande entre o que a igreja tem pensado na nossa época e tem feito e o que Deus orienta na sua palavra. Há uma distância absurda. Claro, eu não estou dizendo que ninguém está se esforçando para passar por mudança. Não é isto. Estou dizendo que nós distanciamos muito da mente do Senhor. A propósito, qualquer um de nós pode começar pelo grau de conhecimento que tem sido demonstrado sobre Deus e sobre a Escritura. Não é? Eu penso que o resultado pode ser assustador, porque as pessoas conhecem pouco de Deus e, sabendo pouco de Deus, saberão pouco da sua vontade. Penso que há mudanças urgentes para serem feitas por muita gente. Eu preciso mudar muita coisa. E vamos mudar até o último dia da nossa vida. Eu não me refiro aqui, quando digo assim que há mudanças urgentes, eu não me refiro a estas que vão nos acompanhar por toda a vida, mas eu me refiro com ênfase a esta conformidade com o mundo. O pensamento comum de muitos que se declaram cristãos, mas que pensam como o mundo. Essas coisas são fatos que levam muita gente para uma miragem, não é? Ou um oásis no meio de um deserto. Estão cansadas de serem tratadas como crentes ou como cristãs, porque elas pensam que são. E pensam que a vida que elas estão levando está muito enfadonha, está muito difícil de viver. Quando na realidade o próprio salmista, lá no livro do Salmos, vai dizer, quando eu falo o próprio salmista, que são vários autores, né, no livro do Salmo. No Salmo 119, o salmista diz que a lei do Senhor não é pesada, os mandamentos do Senhor não são penosos. Né? E muito bem. Então, o cristão, para quem Paulo está escrevendo, saberá ter a Bíblia nas mãos, é claro que aqui no nosso caso é na mão, no celular, né? Textos bíblicos decorados, né? Mas estas coisas não serão a resposta. Nós saberemos doutrina, nós teremos respostas na ponta da língua, mas isto não passará de teoria, se não passar pelo crivo da mente e promover transformação. E aí, antes que aconteça isto, num segundo ponto aqui na minha conclusão, Paulo é enfático em dizer que é preciso que haja um rompimento com o mundo. Esse é o começo, o rompimento com o mundo. E aí depois ser transformado pela mudança da mente, promovida, repito, pela Escritura, o que é uma prática difícil, mas é possível e é necessária, porque se não for assim, eu posso passar por qualquer mudança, mas eu continuarei ignorante em relação a Deus e, pior, a sua vontade experimentada na minha vida. Então, os benefícios, termino dizendo, desta maravilhosa transformação são individuais, são coletivos, são discretos
quem experimenta não sabe nem explicar o que está acontecendo na sua vida. Pode até sofrer mais do que muita gente, mas Deus está fazendo algo na sua vida. E Ele sabe que está, porque Ele se vê muito distante do mundo, incompatível com o mundo. Ele abomina o pecado. Essas coisas vão acontecendo gradativamente. E então ele fica numa posição de combate com o mundo e tudo que o mundo oferece como sendo garantidamente maravilhoso, não é? É preciso que nós estejamos atentos às recomendações do apóstolo Paulo, para que a Escritura seja conhecida por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, cada dia, cada momento. E isso se torna nítido. Qualquer pessoa é capaz de ver que a nossa vida está sendo transformada. E não é porque alguém disse alguma coisa, não. É porque Deus está entrando na minha mente, trabalhando meu coração. O coração, símbolo de vida, não é? Nesse caso. Então, transformando a minha vida, e isso vai ficar diante dos homens, será um fato inquestionável. Que Deus nos ajude mais esta importante reflexão e que nós tenhamos a palavra de Deus em elevadíssima consideração, porque o termo já diz, é palavra de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. O que nós vamos fazer? Vamos cantar? Vamos lá. Eu não sei, aquele relógio ali está meio maluco. Vamos cantar um cântico e aí a Márcia vai orar e nós estaremos caminhando para o encerramento do estudo de hoje. Ok? O que nós vamos cantar? O cântico do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, prosperará, prosperará. Amém. Vamos orar, por favor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra, palavras tão preciosas para as nossas vidas, palavras poderosas que transformam, ó Deus, todo o nosso ser e nos faz buscar mais e mais, ó Deus, desejar cada dia mais mudanças. Senhor, nos ajude a viver a tua palavra, a experimentá-la, Senhor, colocá-la no nosso dia a dia, realmente não nos conformando com as coisas deste mundo. Pelo contrário, Senhor, nos ajude a sermos transformados pela ação do Teu Espírito, e para isso nos ajude a Te buscar com mais intensidade, Senhor, a não nos acomodarmos
a estarmos desejosos, ó Deus, de conhecer ao Senhor e conhecer a vontade do Senhor para cada um de nós. Guarda, Senhor, o teu povo, guarda, Pai amado, todos os que participaram conosco nesta noite, que a tua graça, Senhor, alcance a cada coração. Abençoe a nossa vida, ajuda-nos, ó Deus, abençoando-nos no restante de mais essa semana, Senhor Deus, que sejamos um instrumento de bênçãos para todos os que nos cercam. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou despedir da turma que chegou aí. Eu vou, lá no início das nossas lives, eu disse para vocês assim, ó gente, aproveita, compartilha, vamos multiplicar. Ó, vou voltar a dar o mesmo recado aqui, gente, viu? Compartilha. Então, a minha esposa está lembrando que a Marta, agora aqui. A seu Joel e a Dona Marta entraram aí, mas eu vou, bom, agora é oi, quer dizer, agora é tchau, né? Agora é tchau. Tchau para a Lilica, que daqui a pouco vai estar com a gente de novo. Rony Eres, tchau, boa noite, Deus abençoe. Celso Couto, Deus abençoe. Fala da sua mãezinha aí, Celso, como é que ela tá? Dona Maria de Jesus, obrigado pelo carinho, pela preocupação, que Deus abençoe. A Kátia, Deus abençoe muito sua vida, viu? Abençoe também a Dona Dulce, seu Nilson, a Dona Luzia, a Lisbeth, que eu quero visitar muito em breve, se Deus quiser, a Beth e a sua mãezinha, Dona Zilda, Sueli, Claudemir, Joaninho Lafayette, a Gabi, o Ismael, sua digníssima esposa Ana, a Ivone Silva, essa eu não lembro da Ivone, a Simone Matano, colega da minha esposa de trabalho, Hilda e Egídio, quanto tempo, Hilda! Saudade de vocês aí, hein? Renata Cardoso, Valmir, de São Paulo também. Como é que tá, Valmir? Faz tempo. E a Laurivete. Tá faltando gente aqui hoje, hein? Falou, Gabi? Gabi, falei. Tá faltando gente aqui hoje. Ó, vamos compartilhar, vamos multiplicar essas nossas lives aí, gente, e Deus há de abençoar a todos aqueles que têm participado conosco, como tem abençoado muito a minha vida cada vez que eu paro para refletir na sua santa palavra. Ó, domingo, às 9 horas, com a graça de Deus, temos encontro marcado. Não esqueçam, viu? Se você não tiver compromisso com a sua igreja, é óbvio, mas se tiver, a gente se encontra em outras ocasiões. Deus abençoe. Vou pedir a Márcia, por favor, desligue lá para nós, desconecte, né, do celular, mas não aqui do coração. Até breve.